Sobre Deus. Sobre Deus, cremos que há um único Deus, vivo e verdadeiro, que é Espírito pessoal, eterno, infinito, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, perfeito em santidade, justiça, amor e verdade. Esses são os atributos quer dizer características, que a gente consegue compreender e que Deus se deixou perceber através das suas escrituras e algumas experiências que muita gente teve. Não necessariamente Deus seja só isso, até porque Deus é Espírito e é incognoscível. Nós não temos a capacidade de entender o que é vencer Deus. Então nós conseguimos saber e entender aquilo que Deus se deu a revelar. Ou seja, até o ponto que ele se personificou, como em algumas passagens fala assim, o Deus com seu braço forte, é uma maneira de explicar, mas não quer dizer que Deus tem um braço, e muito pior do que isso, não está restringindo a Deus a ter um braço. Então, Deus tem todas essas características que são, digamos assim, os atributos que a gente fala sobre ele, e a gente é muito mais alvo de outras coisas que a gente também não consegue nem entender do que se possa perceber do que vem a ser Deus. No item 9, há 3 pessoas na divindade: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essas 3 pessoas são um só Deus, da mesma substância, essência, natureza, iguais em poder e glória, embora distintos em pessoas. Bom, se há um único Deus, por que em Gênesis fala façamos o homem à nossa semelhança? Bem, gente, sobre essa passagem de Gênesis 3, existem algumas interpretações, né? A gente precisa fazer menção a elas e depois a gente falar no que o nosso credo ele crê, né? No que a gente acredita. A primeira interpretação de façamos o homem à nossa imagem, alguns dizem que isso indicaria um discurso de Deus diante da própria criação, né? Só que fica um pouco difícil de a gente estabelecer essa distinção, porque o próprio Gênesis não faz essa distinção, né? Então fica um pouco complicado. Uma segunda interpretação do façamos o homem à nossa imagem seria uma exigência gramatical, né? Porque a palavra usada para Deus ali seria no plural, Elohim. Então esse façamos seria exigido por questões gramaticais. Tudo bem. Tem uma terceira interpretação do façamos o homem à nossa imagem, que estaria considerando Deus diante da corte angelical. Então Deus estaria, não que os anjos teriam participado da criação, mas que os anjos estariam apreciando, acompanhando a criação diante de Deus. Tem uma quarta interpretação desse façamos o homem à nossa imagem. O que significa? As pessoas entendem, então, que Deus estaria falando com Ele mesmo. Né? E parece que isso se repete em outras passagens do próprio livro de Gênesis. E essa interpretação é a interpretação que o nosso credo acredita, né? E que se enquadra, inclusive, na teologia da Trindade, né? Que indica 3 pessoas distintas na essência de um único Deus, né? E isso fica muito claro no entender, o desenrolar das Escrituras, a questão da Trindade, apesar de que a gente vai falar sobre isso ainda. Mas, em especial, a Trindade ela é mais observada, mais entendida de uma forma mais clara no Novo Testamento. Então, façamos a nossa imagem conforme a nossa semelhança, segundo o nosso credo, seria essa própria integração entre as 3 pessoas da Trindade. Só complementando, esse façamos, ele fica mais completo e mais de fácil entendimento quando a gente lê também o próprio relato de Gênesis, que diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas, isso mencionando no princípio da criação. Então você tem o Pai, né, o Espírito Santo, e você vê lá em João capítulo 1, você vê João no capítulo 1, versos 1 ao 3, dizendo o seguinte: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele.
Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então você vê o Pai, o Espírito Santo e o Filho atuantes na criação de todas as coisas. Então o façamos, juntando com esses outros textos das Escrituras, e tem mais textos além desses, fica mais compreensível de entender o que Deus estava mencionando, o que ele estava dando a entender quando disse façamos. É esse Deus trinitário, né? Só fazendo uma correção, né? É Gênesis 1 e 2, né? Gênesis 3 trata da queda, né? É importante lembrar que a palavra Trindade ela não aparece na Bíblia, ou seja, é um conceito que teologicamente argumentado e montado, no sentido de que Deus é triuno, 3 em 1, como única essência e tudo mais. A gente vai desenvolver agora esse conceito. É possível explicar a Trindade? Olha só, se alguém chegar para você e dizer que entende a Trindade explicando nos mínimos detalhes, desconfie, tá? Porque a Trindade é uma das doutrinas bíblicas da qual a gente não consegue compreender em toda a sua extensão. E aí a gente precisa ser humilde para dizer que tem coisas na Bíblia que a gente precisa crer e não entender em toda a sua plenitude, né? Então a doutrina da Trindade é um desses casos que a gente reconhece que está muito além da nossa capacidade intelectual. A palavra Trindade ela não está na Bíblia, mas a doutrina da Trindade ela é amplamente estruturada biblicamente. Lembrando que o fato de não aparecer a palavra Trindade não quer dizer que não necessariamente não tenha esse conceito lá na Bíblia e também que não tenhamos recursos ao longo da Bíblia que confirmem isso. Ô Sami, um dos recursos a gente pode citar aqui para a pessoa que está ouvindo ter uma compreensão mais ampla. Está em Lucas capítulo 3, versículo 21, 22, um acontecimento que não traz o termo trindade explícito, mas traz a essência dessa trindade atuando ao mesmo tempo, que diz assim o texto: quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu, e o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então veio do céu uma voz: tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. Então você vê a atuação da trindade em um único momento explícito na Escritura. É sempre importante ressaltar que o nosso cremos, ele trabalha até o limite da nossa capacidade mesmo de cognição. Tem coisas que a gente não consegue entender. E como o Adriel falou, nesse momento a gente tem que acreditar, ter fé. Eu particularmente acredito que isso tenha sido feito de forma proposital. Porque se você consegue explicar, não é fé. Então há coisas que a gente tem que ter esse salto de fé. Nós temos mais ou menos uma ideia, podemos até categorizar um pouco do que é o Filho, do que é o Pai, do que é o Espírito Santo, mas nós não conseguimos entender como isso de fato acontece ou como isso se relaciona, qual é a inter-relação entre eles. Mas nós cremos na Trindade, mas somos humildes o suficiente para admitir, nós não entendemos na totalidade o que isso vem a ser ou como isso funciona literalmente, qual a mecânica do funcionamento da Trindade, mas nós cremos que ela exista. A mesma, acredito, dificuldade que os pais apostólicos, aqueles que iniciaram a era cristã, tinham de dificuldade, nós temos ainda hoje, porque não se pode bater o martelo num tema como esse da Trindade. Essa dificuldade já os pais da igreja tiveram, porque existiam muitas seitas que se levantavam para tentar denegrir, essa palavra Trindade, que na verdade, o conceito já existia, porque os apóstolos eles já pregavam, sobre a Trindade. E o que acontece é que chegou num concílio e foi preciso usar o termo Trindade para quê? Para vaticinar. Por quê? Porque estava tendo muitas dúvidas. Enquanto não houve uma repercussão tão grande, não existia esse termo. Mas a partir do momento em que as pessoas estavam aderindo ao que essas seitas estavam se levantando, então foi feito um concílio e foi colocada a palavra Trindade para quê? Para que eles pudessem saber que existe o Pai, o Filho e o Espírito Santo, que já havia sido pregado pelos apóstolos, Só que não existia ainda esse termo para unificar os três. O que é a Trindade é a união dos diferentes, A união dos diferentes.
No item 10 do termo do nosso cremos sobre Deus, fala assim, ó, Deus Pai, que não é gerado nem procedente, manifesta disposição paternal para com todos os homens. O item 11, Deus Filho, eternamente gerado do Pai, é um em essência com o Pai e o eterno Filho de Deus. Item 12, o Espírito Santo, eternamente procedente do Pai e do Filho, um em essência com o Pai e com o Filho, e é o Espírito da verdade. Se temos aqui um Pai, um Filho, um Espírito Santo, quem é mais importante na Trindade? Há um que manda e os outros que obedecem? Bom, a gente já afirmou que a Trindade não significa que são 3 deuses. Isso é muito importante a gente mencionar. Tá? A Trindade não significa 3 deuses, mas são 3 pessoas, digamos, com atribuições diferentes, da mesma essência, compondo o mesmo Deus. Pensa só, isso não é nada fácil de tu explicar ou de tu entender. Então, realmente, é uma coisa complexa, é mais fácil a gente crer, né? A gente sempre menciona aqui nas nossas aulas, quando a gente fala sobre Trindade, que uma das formas de a gente entender um pouco mais a questão da Trindade é dentro do conceito de Trindade econômica, que faz parte, alcança ali o plano de salvação, o plano redentivo da Bíblia. Então, de uma forma didática, comparando o plano da salvação, a gente consegue perceber, então, Deus Pai planejando esse plano, né? Deus Filho executando todo esse plano e o Espírito Santo preservando e desdobrando os efeitos da salvação planejada pelo Pai e executada pelo Filho. Então você consegue entender um pouco essa trindade, né? Só que o nosso credo, de uma forma bem segura, ele não menciona, né, não crê, não faz nenhuma referência a graus de importância entre a trindade. A gente entende a trindade como um todo e não dividindo-a. Que parece que eles têm grau de importância pelo fato de nós dizermos, né, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Mas essa a gente entende pela palavra de Deus, né, que isso não é verdade, porque eles têm o mesmo atributo, eles são, na essência, Deus da mesma maneira. E é bem verdade, Lucas, essa tua afirmação que o texto proposto que você citou, ele não está fazendo diferença entre esses deuses, né? Um pai é maior, o filho é menor e o Espírito Santo menor ainda, né? Por ordem de... Parece de tamanho. Parece, né? Mas se fosse por isso, a gente teria que também interpretar literalmente a bênção apostólica do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 14, que ele começa falando do Senhor Jesus Cristo. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Então ele inverte a sequência, né? Dando a entender aí nos textos das Escrituras que a sequência não quer dizer que um é maior e o outro é menor. Tem uma tradição anglicana que é muito interessante, que na maioria das finalizações das orações deles, para eles exaltarem a Trindade, para eles fortalecerem essa doutrina, a maioria das orações das tradições anglicanas termina da seguinte forma: eu oro em nome de Jesus Cristo, aquele que vive e reina junto ao Pai e o Espírito para todo sempre. Amém. Eu achei interessante essas finalizações da tradição anglicana, que reforça e reitera a doutrina da Trindade. Até a Trindade, ela não existe o termo, já foi explicado aqui, mas ela também é manifesta, Adri, na vida diária do crente, da pessoa que crê em Jesus. Por quê? Porque a gente tem o Espírito Santo nos ajudando, nos auxiliando em nosso dia a dia, principalmente quando um cristão parte para a sua oração. Ele ora em nome de quem? Ele ora em nome de Jesus. Ele vai ao Pai em nome de Jesus. Só que a Escritura também, ela afirma que às vezes nós não sabemos orar como convém. E você vê quem é que ajuda, você vê a atuação da Trindade nessa questão, porque você vai ter o auxílio do Espírito Santo te ajudando a orar o que deve ser benéfico para a tua vida. Você ora em nome de Jesus para ter o contato com o Pai. Então você vê a própria Trindade atuando no dia a dia do crente. É claro que quando você escuta que a gente diz Trindade é difícil de entender, é mais fácil acreditar do que tentar entender, parece que a gente está partindo para o caminho mais fácil, mas é o caminho mais correto. Aquilo que a gente tem certeza, a gente afirma. Você fala assim, nós só cremos afirmar isso e nós também.
aquilo que não tem como afirmar, como comprovar, como dizer, como racionalizar, a gente vai ser humilde o suficiente para dizer assim, ó, é um ato de fé, é uma questão de fé. Então nós acreditamos na Trindade, nos atributos deles, não existe um Deus maior nem um menor. É importante que se saiba que não são 3 deuses, mas como isso é possível? A eternidade vai nos dizer. Quando estivermos plenamente ligados com nosso Pai, aí muita coisa vai ser revelada. Muita gente quer ver Rua de Ouro, de Cristal. Eu tenho algumas perguntas bem mais interessantes. Então, ficamos por enquanto com isso. Nos vemos na próxima. Ao fim de mais um Rcast, lembramos que, se a teologia que estudamos não nos leva à humildade, não é sobre Deus que estamos estudando.